E aí, rapaziada, olha só, conforme vocês foram perguntando lá dentro das postagens que eu deixei no caderno, né, sobre dúvidas em exercício ou dúvidas quaisquer, eu tô fazendo um vídeo agora resolvendo aqueles exercícios que vocês perguntaram, não consegui fazer o número tal e tal, certo? Assim como a gente faz em aula, né? Eu dou um tema para vocês, na aula seguinte eu pergunto, e aí, alguma dúvida nos exercícios que vocês tentaram fazer? Aí você sempre pergunta, não consegui fazer tal, eu vou ali no quadro e explico. Aqui é a mesma coisa, então eu vou fazer esse vídeo agora explicando os exercícios que vocês solicitaram da aula passada. Feito? Vem comigo! Primeira dúvida que surgiu foi nesse exercício aí, ó. Isso aí é livro 2, capítulo 5. É óbvio, né, pessoal? Capítulo 5 é óbvio que é livro 2, né? Não precisava dizer isso, né? Enfim. Página 9, exercício proposto número 3. Vamos lá. Duas raízes da função são... Pessoal, raiz de uma função é o valor que anula essa função. É o valor de x que anula a função. Ou seja, que torna a função igual a zero. Então, quando a gente pega a função aqui, ó, ax² mais bx mais 3. Essa é a função, certo? Eu quero transformar ela em zero. Né? É assim que a gente faz para achar as raízes de uma função. A gente simplesmente iguala ela a zero e vai trabalhando, tá? E aqui no exercício ele falou que 1 é uma raiz e também menos 1. Ou seja, esses são valores que tu coloca dentro da função e ela se anula. Vamos colocar ali? Vamos jogar primeiro o 1, então. Ó, vai entrar o 1 dentro da função, certo? Como é que ela fica? Ora, 1 ao quadrado, aqui vai sobrar só o a. Aqui é 1 vezes b. E ainda tem esse mais 3 igual a zero. Aqui gerou uma equação, não tem muito o que fazer, tudo certo. Então aqui a gente jogou o 1, né? Vamos jogar o menos 1 dentro da função. Quando a gente joga o menos 1, o que vai acontecer? Ó, vamos jogar o menos 1 dentro da função, então ele é a raiz, então ele vai transformar ela em zero. Joga o menos 1 ali dentro, no lugar do x, faz a conta. Como é que fica? Aqui fica menos 1 ao quadrado, fica 1. Sobra o a. Aqui menos 1 vezes b, fica menos b. E mais 3 igual a zero. E esse é o trabalho da raiz, tá? É isso que faz uma raiz, pessoal. Torna a função igual a zero. Então a gente criou duas equações, duas verdades, eu vou copiá-las aqui. A primeira, a mais b, eu vou só passar esse 3 para o outro lado, ele vai ficar menos 3. E aqui a segunda equação é a menos b igual, esse 3 também passa para o outro lado e fica menos 3, e a gente resolve esse sistema. Nesse caso aqui, bem facinho, é só passar a régua e somar as duas equações, né? Aqui fica a mais a 2a, né? O bzinho vai se cancelar e menos 3 somado com menos 3 vai dar menos 6. Então esse a ficou igual a menos 3. Depois pega qualquer uma dessas equações e joga o menos 3 lá dentro, joga o valor do a lá dentro, né? Vou pegar essa equação aqui, ó, que foi a primeira equação que eu botei ali em cima, né? Então, jogamos o valor do a ali, que eu já sei que vale menos 3. Então, o que vai dar como b? Olha aí. Esse cara passa por outro lado, vai cancelar e vai ficar com b igual a zero. Portanto, se a função original é essa aqui, e a gente sabe os valores de a e de b, vamos jogar ali dentro. Como é que ela fica? Ela fica f de x igual... Ó, o valor do a é menos 3, então vamos colocar ali menos 3, aí tem um x². O b é zero, então aqui vai se cancelar esse cara, porque vai ficar 0 vezes b, vai dar 0. E ainda tenho 3 ali, mais 3. Eu concluí que a função vale menos 3x² mais 3. Só que também, essa é a função então, tá pronta, né? Mas ele não queria isso, ele só queria o valor numérico de a elevado à potência b, né? Então, o que era para fazer aqui? A elevado na potência b, se o a vale menos 3 e o b vale 0, menos 3 na 0, isso sempre vai dar 1, né? Elevou na potência 0, aqui vai dar 1, desde que não seja 0 essa base, né? Porque se for 0 a base, isso aqui chama-se uma indeterminação. Isso aqui não dá para fazer, né? Tá aí, ó. Esse foi um exercício. Agora vamos fazer um outro aí que também solicitaram, a galera ficou meio com dúvida. Vem comigo. Aí está ela, questão da mesma página, tá? Então vamos lá. Eu aqui ganhei uma função, olha só, ela é de reais menos um em reais. Lembrando, né? Isso aqui são os valores de x aceitos e aqui estão os valores de y aceitos, né? Então eu tenho a definição dela ali, uma função bem estranha, né? Isso aqui chama-se função racional.
a gente vai trabalhar bem pouco com elas. Mas essa operação aqui a gente tem que saber fácil. F de F. Bom, primeiro lugar, F de X. O que é isso? Vamos copiá-la aqui. Aí está a função, né? A propósito, olha aqui, ó. Por que o X não pode ser menos 1, como está dizendo aqui em cima, né? Aqui na mãozinha, ó. Tu não pode aceitar menos 1 como X. Porque olha aqui embaixo, ó. Se tu aceitar menos 1 ali, tu vai ter uma divisão por 0. E isso é proibido, né? Vai tornar uma inconsistência. Por isso tem que ter isso aqui bem claro, porque senão a função é inconsistente. Tá? Mas isso era só curiosidade. Agora vamos lá. Na letra A ele está mandando colocar a F dentro dela mesma. Ora, então, se a gente vai colocar a F ali dentro, ó. Se a gente vai fazer F de F, qual é o movimento? Ó, olha o que está acontecendo. No lugar do X aí, ó, eu estou colocando F. Então vamos lá. No lugar do X aqui, ó, vai colocar F. Tá vendo? Aqui embaixo também, ó. No lugar do X vai entrar F. É simplesmente isso, uma função composta, né? F de F. Aliás, isso aqui poderia ter sido escrito assim, né? F bolinha F, que carinhosamente chamamos de FOF. Muito bem, adiante. Aqui a gente já executou F de F, só vamos ver como é que fica isso aqui agora, né? Então a gente vai ter aqui 1 menos. Ó, a função F aqui eu conheço. Quem é a função F? Né? A função F significa 1 menos x dividido por 1 mais x. Tá vendo? Aqui embaixo eu tenho 1 mais, bota, ó. Aqui é 1 mais a função f de novo, ó. Vamos entrar com ela aqui de novo. A função f é 1 menos x e dividido por 1 mais x. É isso aí. Agora a gente vai ter que ajeitar tudo isso aqui, né? Vou até dar uma destacada aqui. Tá em destaque, agora vamos trabalhar essa álgebra aqui, fazer MMC, essas coisas, né? Dá um pause no vídeo aí e vai fazer, ok? Bom, eu vou continuar aqui para vocês. F de F é igual. Aqui no numerador, vamos fazer o MMC, vai ficar 1 mais x. Vai multiplicar esse 1 que está aqui, vai dar 1 mais x. Cuidado agora que tem um menos ali, ó. Aqui tem um menos, coloca ele ali. 1 mais x dividido aqui por 1 mais x vai dar 1. Multiplica o que está em cima. Vamos copiar o que está em cima, que é 1 menos x. Estão vendo aqui? Eu vou simplesmente copiar esse 1 menos x, tá? Aí vai ele. 1 menos x. Coloca um parênteses ali, senão vai dar problema. Parte de baixo, mesmo esquema. 1 mais x. Olha aqui, ó. O mínimo múltiplo comum. 1 mais x. Aí ele vai multiplicar esse 1 aqui. Vai ficar 1 mais x, aqui tem 1 mais, bom, aí não vai dar problema, né? Mais, resolve o MMC aqui e fica 1 menos x. Eu vou até botar o parênteses, mas ali já não precisava por causa do mais, né? Continuando. 1 mais x aqui em cima, já vou resolver aquela conta, olha aqui, ó. Não, vamos copiar aqui. 1 mais x menos 1 mais x. Cuidado o jogo de sinal ali, tá? Aqui embaixo, 1 mais x, 1 mais x, aqui é mais, então vai ficar 1 menos x. 1 menos x. Organiza isso aí. Aqui em cima vai haver um cancelamento, x mais x vai dar 2x. Denominador 1 mais x. Aqui o x com o menos x cancela, fica um 2. E embaixo 1 mais x. Segue a organização. Vamos escrever F, bolinha F, né? Que é a mesma coisa que isso que está aqui em cima, tá? Aí como é que ficou? Ó, numerador. 2x sobre 1 mais x. Vezes, né? Esse dividido aqui transformado em vezes, agora invertendo o denominador, cara de baixo. 1 mais x e 2. Olha a simplificação. Este cara aqui com esse aqui de baixo vai dar para cortar. Esse 2 com esse 2 vai dar para cortar, fica só o x. Portanto, f bolinha f, ou f de f, vai dar simplesmente x. Essa é a função. Aliás, chamada função identidade. Mais adiante a gente vai estudar isso. A famosa função identidade, né? Y igual a x. Bom, tem mais uma pergunta aí nessa mesma questão. Vamos ver o que é.
Tá, E o que vocês acham que vai acontecer aqui? F de F de F. Né? Bom, vamos ver, vamos pensar um pouquinho aí. Olha só, a função dada é essa. Ele manda fazer todo esse bolo aqui, né? Agora, isso aqui a gente acabou de fazer. F de F, isso aqui foi a FOF. Isso aqui deu simplesmente X, né? Então, qual é a leitura? O que a gente tem aqui é F de X. E aí, quanto vale F de X? Ué, ele deu isso, né? Tá aqui, ó. Isso vale 1 menos X sobre 1 mais X. Né? Então, essa pergunta aqui que ele está fazendo na letra B, tá aí, ó. Então, essa aqui é a resposta. Feito, gurizada. É barbada, hein? Te liga aí. Vamos adiante. Abração.